Saudos amados com a paz do Senhor. Saudos amados com a paz do Senhor. Acho que eu vou mudar a saudação, né? Eu saudo aqueles que estão aqui em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: aquele que chama pelo meu nome. Mais uma vez. Aquele que chama pelo meu nome, eu ouvirei. Aleluia. Abra sua Bíblia. 2 Crônicas 7,14. Vamos falar um pouquinho a respeito desse versículo, amém? Crônicas, em japonês eu acho que é Colonides, é isso? Em japonês? Sei lá, em japonês, lê em japonês. Eu não sei como é que fala esse texto em japonês, mas é 2 Crônicas 7,14. Amém? Nós vamos... Zé, acho que o retorno precisa baixar um pouquinho, que eu vou explodir a caixa. Hoje eu vou explodir aqui, a panela vai explodir. Amém? 7,14. Glória a Deus. Só não pode explodir os tímpanos dos irmãos, né? A caixa pode. Ou os meus tímpanos, né? Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Não fuja do seu chamado. Cumpra-o. Cumpra o chamado. Cumpra o chamado que você tem. Porque todas as vezes que você fugir do chamado de Deus, você foge do propósito de Deus para a sua vida. E quando nós fugimos dos propósitos das nossas vidas, nós vamos ficar sem propósitos. Porque os nossos propósitos humanos são falíveis. E os propósitos de Deus são eternos. A verdade é que o que nos mantém firme no caminho do Senhor é quando seguimos os propósitos chamados de Deus. Porque todas as vezes que a gente se desviar desse chamado, por causa da adversidade, nós vamos fugir de um destino. Eu sei que tem julgos desiguais às vezes, mas sabe, irmão, tem momento na nossa vida que nós temos que decidir quem nós vamos servir. Quem nós vamos servir, ou a Mamon ou a Deus. E se você já fez essa escolha de servir a Deus, vamos servi-lo com motivação. Vamos servir com força, com coragem, vamos servir com ânimo. Amém? Vamos ouvir essa palavra com ânimo, amém? Diga aí para o teu irmão, não vamos desanimar o pregador. Vamos animá-lo. Porque, irmão, o pregador precisa de um semblante com expectativa e desejo. O pregador é como um professor que quando começa a ensinar, quando vê o aluno assim, ó, ele fala, vixe, estou jogando pérolas. Mas quando você vê um camarada assim atento, ouvindo, fala, eu quero aprender esse negócio, você fala, puxa vida, eu vou continuar lançando pérolas. O que você quer? Que nós lancemos pérolas ou não? Quando alguém lança pérolas, o que você faz? Pega-as, segura elas. Olha só o texto que nós vamos ler. Todos encontraram? Diz assim, ó. Se o meu povo que chama pelo meu nome... deixa eu ler do versículo 11 para você entender melhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome, se ele humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, e eu vou perdoá-los,
os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fictos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? 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 Olha só a pérola que eu vou te dar. Querido, nós temos aqui alguém que sabe mexer com ouro. Se você tem uma joia na sua casa e não sabe se é ouro, se é prata, se é ferro, se é bronze, chama a nossa irmã Cláudia, chama o irmão Roque, com certeza você vai sair dali convicto do que é. Eu me lembro de uma pessoa, não sei quem, daqui da igreja, que foi até eles com algumas bijuterias, com algumas joias, achando que não era ouro, e eles olharam e falaram, não, isso aqui é tudo ouro, não sei quem foi. Mas foram lá, aqui da igreja. Pastor, eu fui lá achando que não era ouro, eu fui ver se valia alguma coisa e valeu muito. O Roque poderia dizer, prata, cobre, não vale nada. Mas quando você é fiel, quando você é um homem íntegro, então ele olhou e disse, isso aqui é ouro, irmão, isso aqui tudo é ouro, isso aqui tem um valor bom. Então nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Olha só, quando você joga algo importante para uma pessoa, ela tem que pegar isso. Aqui nesse texto, é um texto muito pregado, só que jamais ele vai ser exaurido, jamais terminará os assuntos de Deus nesse texto. Por quê? Porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então você pode ficar anos pregando, você vai ver muitos pregadores pregando esse texto e sempre terá coisas novas sendo extraídas desse texto para abençoar a tua vida. Amém? Para abençoar o teu coração. O que está acontecendo aqui? Para que você entenda o que está acontecendo, eu vou te dar um pano de fundo. Eu sei que você gosta de ler Bíblia, não gosta? Então leia o capítulo 6 em casa. Quando você vai ler o capítulo 6 desse livro, Salomão dedicou 42, diga comigo, 42 versículos em oração a Deus. Capítulo 6 tem 42 versículos, ele ofereceu, foi a oração de Salomão. Salomão orando. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, teve um desejo de fazer uma igreja. Lembra? Ele ajuntou ouro, ajuntou prata, ajuntou dinheiro para fazer. Só que Deus olhou para Davi e disse, Davi, eu não quero que você faça um templo, uma igreja para mim, porque você é homem de guerra. Eu te usei para matar muita gente, você é homem de sangue. Mas eu vou aceitar esse templo que você quer fazer através do seu filho Salomão. Salomão nunca foi para a guerra. Salomão nunca guerreou. A Bíblia diz que Salomão, quando assume o reinado, depois da morte do seu pai Davi, o reino estava em paz. Ele não precisou pegar a espada para matar pessoas. Então, a Bíblia diz que Salomão vem e edifica o maior templo já existido. Você vai em São Paulo, você vai encontrar o Edir Macedo quando faz o templo, a réplica do templo de Salomão. Aquilo não chega nem no pé do templo que Salomão edificou. Então Salomão edificou uma igreja muito grande ao Senhor. E aí ele pega os sacerdotes, olha só que interessante. Ele pega os levitas, ele pega os sacerdotes, e ele como rei vai, só eles vão fazer o primeiro culto na igreja, e eles vão consagrar, e eles vão oferecer aquele lugar a Deus. Deus, olha, essa igreja é para o teu louvor, é para a tua glória, é para que nós venhamos aqui para te adorar e para te exaltar. E aí no capítulo 6, a Bíblia diz que ele começa a edificar o templo. E ele começa a oferecer a Deus, ele começa a oferecer aquilo a Deus. Então, o Salomão começa a dizer, eu simplesmente vou deduzir, eu vou diminuir um pouco, eu vou extrair um pouco do capítulo 6, algumas coisas que eu achei importante a respeito da oração de Salomão. E ele começa então, a Bíblia diz que ele faz um altar de bronze, de prata, sei lá, de bronze, e sobe ali, dobra o seu joelho e começa a orar. E começa a clamar a Deus. Deus, recebe esse lugar.
consagra, Senhor, a Ti. E aí, nós vamos ver ele dizendo assim, ó. Ele começa, a primeira coisa que ele começa a dizer na sua oração, ele começa a reconhecer a grandeza de Deus. Eu vou chegar na pregação, tá, irmãos? A pregação não é isso, introdução, amém? A pregação é 7,14, mas eu estou introduzindo para você entender o que nós queremos falar. Por isso eu preciso da sua atenção, por isso eu preciso que você mantenha os seus olhos abertos, por isso eu preciso que você lute contra o sono, por isso eu preciso que você abra o ouvido do teu coração. Bate aqui, bate no seu peito e diz assim: o meu coração tem um ouvido e ele está aberto. Então, a primeira oração, tópico da oração, ele começa a engrandecer a Deus por aquilo que Ele é. Depois ele começa a orar ao Senhor e começa a lembrar Deus da promessa que Deus fez para o seu pai. Deus, ouça, lembra das promessas que tu fizeste para o meu pai. Ele começa a orar. E ele começa também, do versículo 22 a 26, ele faz alguns pedidos. Olha, ele diz assim: quando o teu povo pecar, quando o teu povo errar, quando o teu povo sair dos teus caminhos, mas se eles se arrependerem, abençoa eles, Deus. E ele continua a orar. E ele diz assim: Senhor, quando este povo se desviar pelos seus pecados, quando esse povo virar as costas para ti, quando esse povo afastar do Senhor, mas aonde ele estiver, e ele virando para esse lugar, se ele se arrepender e se ele orar, ouve a oração dessas pessoas. E ele continua: quando os céus, olha só ele orando, quando os céus se fecharem, quando não haver mais chuva, Sadal, sobre a terra, e o povo se arrepender dos seus pecados e orar ao Senhor, ouve-os, ó Deus. Olha só, ele continua orando, ele continua dizendo assim: Senhor, quando a peste assolar a terra, quando a peste assolar o teu povo, mas se o seu povo se arrepender, por quê? Ouve, Senhor, e perdoa. Salomão está entendendo que as pestes, que as maldições, que as pragas sempre vinham quando o povo se afastava de Deus. E ele continua orando, e ele continua dizendo: Senhor, ouve aí do trono que é o teu lugar, ouve, Senhor, a nossa oração aí do céu, quando nós orarmos a ti. E ele continua: Senhor, quando o teu povo se converter e orar a ti, ouve, Senhor, aí dos céus. Agora, Senhor, estejam atentos teus olhos, estejam abertos teus ouvidos, atenta, Senhor, o teu coração aí do teu lugar, ouve, Senhor, a nossa oração. E o capítulo 6, então, Salomão está se derramando diante de Deus. Não era Deus que estava falando, era Salomão que estava dizendo a Deus, orando a Deus. Aí, o que acontece? O que acontece? No capítulo 7, onde estamos, olha o versículo 1 do capítulo 7. E acabando Salomão de orar, desce um fogo do céu, consome o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor enche a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquele lugar. E todos os filhos de Israel, vindo descer fogo e glória do Senhor sobre a casa, encurvavam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam a Deus. E o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que após Salomão acabar de orar, Deus manifesta a glória. Deus vai confirmar a oração, mandando fogo do céu sobre o holocausto que estava ali. A Bíblia diz que consumido foi. E a Bíblia diz que os sacerdotes se dobram e começam a adorar. Senhor, tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Mas preste atenção, nesse episódio, era o rei que estava derramando o seu coração diante de Deus.
Era o rei que estava falando para Deus. Era o rei que estava lembrando Deus. Lembra da tua palavra. O rei está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não pode mentir. Fizeste uma promessa para o meu pai e o Senhor há de cumprir. É o rei que está orando e dizendo: Deus, aí no seu trono, abre os seus olhos e os seus ouvidos para o clamor do teu povo. Quando o teu povo pecar e se arrepender e orar, ouve-os. Quando vir praga sobre a terra, quando não chover sobre a terra, e o povo se converter a ti, e ele orar, ouve-os. Aí, no verso 14, no verso 11 até o 14, olha o verso 12 do capítulo 7. Aleluia! Olha o verso 12, olha para a tua Bíblia. A Bíblia diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi o que, irmão? Eu ouvi o que, irmão? A tua oração. E escolhi para mim este lugar, para o lugar de sacrifício, para o lugar do clamor. E se eu, olha agora é Deus falando. A introdução vai ser maior do que a pregação. Olha só Deus agora falando. Salomão, se eu cerrar o céu. Igreja, o diabo não tem poder para impedir que chova sobre a terra. Às vezes você reclama: nossa, está chovendo demais, está acabando com tudo. Essa chuva tem permissão de Deus de cair sobre a terra. E ele está dizendo aqui: olha, Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste sobre o meu povo. Então Deus está falando o seguinte: olha como é gostoso o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus que só ouve, mas é um Deus que fala. Ele ouviu Salomão orando por 42 versículos. E agora ele vem responder, ele diz assim: ouvi a tua oração. E se eu, Salomão, mandar a peste sobre a terra, que consuma ela, se eu mandar a chuva que pare no céu e não chova na terra, e se eu mandar os gafanhotos que consuma toda a terra, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se ele humilhar, orar, se arrepender, que mais? E me buscar, que mais? E se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a sua terra. Amém? Amém? Então Deus está olhando para Salomão e dizendo: vem cá, faça favor. Se fosse um paralítico e eu chamando vem cá, ficaria alegre, né? Olha para o teu irmão e diga assim: quando Deus te chamar, vai alegremente. Deus está fazendo assim: Salomão, eu te ouvi até aqui, concordo com a tua oração, então se eu cerrar o céu e não houver chuva, se eu mandar os gafanhotos para consumir essa terra, e se houver peste da minha parte sobre essa terra, se eu ouvir então o seu povo fazendo o que você falou que eles vão fazer, eu saro. Entendeu ou não? Vem cá rindo. Entendeu? Vou fazer de novo. Atentamente, Ricardo, Deus ouve a oração do povo, do rei, e agora então é a hora de Deus chegar no rei e falar: eu ouvi a tua oração. Eu entendi a tua oração. Eu atentamente ouvi do meu trono. Eu sei da minha promessa. E eu sei então que se eu cerrar o céu por causa dos seus pecados, se eu mandar o gafanhoto para consumir a sua terra, e se eu mandar as pragas sobre a terra, se eu ouvir vocês fazendo o que você falou que vocês vão fazer, eu vou ouvir e vou sarar a sua terra. Isso. É isso que... Aí então,
Deus, no verso 14, ele começa a dizer: então, o povo que chama pelo meu nome. Agora vou entrar na pregação, amém? O povo que chama pelo meu nome. E eu fiquei pensando, Deus, que povo é esse? E o tema da mensagem para o Rino, quem se chama pelo meu nome. Esse é o tema, quem se chama pelo meu nome. Aí eu fiquei pensando, Senhor, qual é o povo que chama pelo teu nome? Porque a gente acha que é assim. É aquelas pessoas que ficam falando, Deus, 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 eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui. Não é este povo. Qual é o povo que chama pelo nome do Senhor? Talvez você vai falar, é o crente, é o filho de Deus. Mas você não respondeu a pergunta. Eu fiquei na minha cama esboçando e perguntando, quem é o povo de Deus? Ah, é o povo hebraico, é o povo Israel. Quem é o povo de Deus? Você sabe quem é o povo de Deus, irmão? Aquele que o mundo reconhece como povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Quando você olha na Bíblia, o povo não ficava dizendo, eu sou povo de Deus. Era o mundo, eram os ímpios que diziam, este é o povo de Deus. Então diga para o teu irmão, o povo de Deus são aqueles que o ímpio reconhece como povo de Deus. Sabe, irmão, quando aquelas pessoas olham e falam, esse é crente, hein? Olha, esse aqui, eu quero, como esse, vixe, esse aqui é crente, hein? O que eu quero dizer, irmão? No capítulo 6, você vai ver as características do povo que chama pelo nome de Deus. Porque você pode vir à igreja e não ser de Deus. Você pode vir à igreja e não crer em Deus. Você pode vir na igreja como eu muitas vezes fui na minha adolescência, na minha mocidade. Eu não ia para cultuar, eu não ia para louvar. Eu trabalhava, eu era músico, eu cantava no grupo de louvor, mas eu não ia na igreja para louvar, irmão. Eu ia na igreja para namorar. Eu ia na igreja para ver as meninas. O que me motivava aí não era o que eu fazia, ou quem Deus era as pessoas. Então, quais são as características das pessoas que chamam a Deus, que clamam a Deus? Sabe, aquelas que aí fora as pessoas reconhecem, esse cara aqui é diferente. Sem você abrir a boca, sem você falar nada, eles falam, isso aqui é diferente. Oh, por que isso é diferente? Então, as pessoas têm que reconhecer que você é povo de Deus. E não nós ficarmos, eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus. Será que as pessoas estão reconhecendo, Sadal, você como um homem de Deus no seu trabalho? Será, Camila, que as pessoas estão reconhecendo nós dois lá no bairro como pessoas de Deus? No SoftBank? Na minha loja? Na minha empresa? Na minha igreja? Porque a Bíblia diz que Deus vai ouvir o seu povo. Deus vai ouvir o seu povo. De repente, você está elaborando perguntas e se perguntando, será que eu sou esse povo? E se a resposta for não, você pode hoje mudar a sua história e dizer, Deus, a partir de hoje, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um povo de Deus. E no capítulo 6, você vai ver algumas características das pessoas que são povo de Deus. As pessoas que são povo de Deus, irmão, não são pessoas que ficam simplesmente falando o nome de Deus. Mas o povo de Deus são aqueles que são reconhecidos pelas suas obras, pela sua piedade, e as pessoas olham e digam, esse aqui é de Deus. É muito bom eu me reconhecer como homem de Deus, mas é melhor quando as pessoas me reconhecem como homem de Deus. Então, o povo de Deus tem características. O povo de Deus, irmão, são pessoas que se convertem a Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que clamam a Deus, pessoas, irmão, que valorizam a Deus, pessoas que fazem Deus e as suas coisas como tesouro para a sua vida. Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração.
Irmão, o povo de Deus são aqueles que querem fazer Deus conhecido. Aqueles que não calam a sua boca, que querem fazer com que Deus seja conhecido por todas as pessoas. Talvez você está aqui nessa noite precisando de uma intervenção de Deus, e Deus está falando, eu vou ouvir o meu povo. Eu vou ouvir o meu povo. Eu vou ouvir aqueles que me temem. Eu vou ouvir aqueles que me clamam. Eu vou ouvir aqueles que se convertem. Eu vou ouvir aqueles que se arrependem. A igreja pode mudar, o povo de Deus pode mudar uma história de uma cidade, se começar a entender que precisa ser povo de Deus. Então, mais uma vez, para nós aprendermos isso, eu vou ser povo de Deus quando as pessoas começarem a ver que eu sou o povo de Deus. Por que a igreja de Atos crescia? Por quê, Flávio? Por quê? Porque eles olhavam os discípulos e todas as pessoas, toda a cidade dizia, este é povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Deus caía na graça do povo, e o povo se convertia, e Deus acrescentava aqueles que iam de ser salvos à igreja. Vou falar um negócio estranho aqui. Tem gente que não cheira e não fede. Eu vou dizer para você, você tem que cheirar ou feder. Tem gente que não cheira e não fede. Irmão. Aí Deus olha e diz assim, combinado, Salomão. Eu sei então da minha parte. E todas as vezes que o meu povo, que chama pelo meu nome, me buscar, eu vou ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria para você. Você é este povo que chama pelo nome do Senhor? Você tem temido ao Senhor? Você tem se convertido dos seus maus caminhos? Venha cá comigo agora, venha cá. Venha cá comigo, venha cá. Todo mundo vem aqui comigo. A sua vida espiritual está melhor agora ou antes? Você é mais crente agora do que antes? A sua fé aumentou agora, é maior do que antes? O seu amor a Deus é maior do que antes? Queridos, Deus pega na mão de Salomão e diz assim, todas as vezes que eu ouvi vocês fazendo assim, então, povo que chama pelo meu nome, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Pastor, o Senhor é povo que chama pelo nome do Senhor? Nós vamos mudar a história dessa igreja, querido. Quando eu digo nós, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e eu e você. Porque nós temos que ser essa igreja que clama ao Senhor. Nós temos que ser essa igreja que não seja só conhecida por Deus, mas que seja conhecido pelas pessoas. Naquela igreja tem gente de Deus. Se eu for naquela igreja hoje buscar uma oração, Deus vai me curar. Se eu for naquela igreja hoje, com um problema, Deus vai falar comigo. Então Deus vem para Salomão, vem cá Salomão, vem cá Salomão. Nem Salomão com toda a sua glória teve um óculos como o seu. Então Deus chega em Salomão e diz assim, Salomão, então vocês vão ser o povo que chama pelo meu nome. E se eu cerrar os céus, e se eu mandar o gafanhoto para consumir a terra, e se eu mandar a peste sobre vocês, e se você fizer tudo o que vocês falaram que vão fazer, eu vou abençoar vocês. Irmãos, tem gente que não sabe nem o que é gafanhoto aqui. Sabe, Camila? Já viu gafanhoto? Conhece cigarra, mas não conhece gafanhoto. Então vamos falar do semi. Semi. Conhece semi? Pensa no enxame de semi, tudo junto. Pensou? Semi, Sadal. Um enxame de semi. Eu vi um enxame de gafanhoto na região de Mato Grosso. Eu era motorista, eu estava indo numa estrada. De Campo Grande a Cuiabá, a estrada é assim, ó. Não tem nada assim, nem assim, só assim, ó. E você olha na estrada, ela está assim, ó. Tremendo.
calor. E eu trabalhava com caminhão velho, não tinha ar-condicionado. E você não pode ficar com o vidro muito aberto, porque de vez em quando você deparava com enxame de abelha, ou enxame de gafanhoto. E eu estou dirigindo, e eu escutei um barulho muito forte, irmão. Parecendo um jato da Embraer. E falei, nossa, o que é isso? De repente, na minha frente, pastor José, ficou tudo preto. E o caminhão começou, aqueles bichos bater no caminhão. E eu parei, um enxame de gafanhoto. Irmão, aqui mudou a cor, irmão, parecia uma nuvem. E aquilo foi para o mato assim, aterrissou no mato, irmão. É isso que Deus está falando. Se eu mandar praga sobre vocês para consumir. E aqueles gafanhotos, irmão, come aquilo que deixa só a raiz. O gafanhoto come tudo que é verde. Ele devasta. E Deus diz, se essas maldições acontecer, e se vocês clamarem. Eu sei que você reclama da chuva, eu sei que quando você sai de manhã, você reclama da chuva quando está chovendo. Mas, irmão, se você for num país que não chove, você vai ver a desgraça que é instalada ali. Porque onde não há água, não há vida. Onde não tem água, o ser humano morre, a planta morre, o animal morre, tudo morre, até o peixe morre sem água. Deus está falando das piores pragas que pode existir. Se o Japão ficar um ano sem chuva, irmão, nós vamos... Olha, vai acontecer coisas terríveis. Se houver excesso de chuva, alguns lugares são destruídos. Mas se houver falta de chuva, tudo será consumido. Deus está falando de pragas que destroem tudo. Mas ele disse, a primeira coisa, se o meu povo, que chama pelo meu nome, aí ele começa a dizer, se ele, o que é a primeira coisa? Se humilhar. Então, se eles se humilhar, e humilhar nada mais é, irmão. A gente pensa que humilhar é rasgar roupa, a gente pensa que humilhar é ser pobre, a gente pensa que se humilhar não é ter nada. A verdade, quando você olha para o texto bíblico, quando você olha para a Bíblia, quando você olha, por exemplo, para Números capítulo 12, verso 3, você vai encontrar Moisés. Olha só, pode marcar isso, Números 12, verso 3. Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Quem que escreveu Números, irmãos? Quem que escreveu o livro de Números? Quem que escreveu? Moisés. Moisés escreveu Números. Aí Deus está falando com ele, irmã Elisângela, Luziângela. Deus está falando com Moisés. Moisés escreve um versículo aí. Pois não, Senhor, pode falar. Moisés era homem muito, mais do que qualquer pessoa sobre a terra. Então, o que é ser humilde? É reconhecer Deus nas nossas vidas. Essa é uma definição bíblica. Ser humilde é quando nós reconhecemos que precisamos de Deus. É quando nós reconhecemos que a palavra é de Deus. É quando nós reconhecemos que sem Deus não somos nada. Isso é ser humilde. Por quê? Vem cá, Júnior, faz favor. Todos conhecem o Júnior? Namorado da Dani? Aí eu digo para ele assim, Júnior, escreve algo para mim. Você é um camarada lindo, muito bonito. Seus olhos são lindos, seus dentes, seu rosto, seu cabelo, a sua orelha. Você é lindo, eu te amo. Aí ele vai lá. Eu sou lindo. Os meus olhos são lindos. O meu cabelo é lindo. Eu sou maravilhoso. Eu sou uma bênção. Eu sou
tudo aquilo que Deus está falando. Eu sou o melhor homem sobre a face da terra. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus hoje falar com você, Luiz, você é o homem mais humilde dessa terra. O que você acha? Todo mundo olha e diz, será? Irmão, a humildade é reconhecer Deus nas nossas vidas. Moisés, sem problema. Ok, Senhor. E ele colocou o nome Moisés. O nome dele ele colocou. Quase que ele coloca eu Moisés, mas ele colocou Moisés, olha só. Era homem muito humilde. Irmão, é difícil de falar de si mesmo. Porque quando fala-se de si mesmo, vem cá, Takimoto. Porque quando fala de si mesmo, dá a impressão do quê? Você foi formado no Brasil? Fala alguma coisa da sua formação, o que você é formado, o que você faz, o que você fazia. O que eu sou formado? Letras, língua portuguesa. Mas eu nunca dei aula. Mas se quiser dar. Sabe dar. Sim. Sabe falar. Sim. Sabe escrever. Sou bom. Estudei. Estou preparado? Sim. Então fala, pô. Aí, não fala por quê? Porque às vezes fala, vão achar que eu sou o quê? Obrigado. Vão achar que eu sou o quê? Convencido, soberbo. E é isso que nós fazemos com Deus. Deus fala, eu te amo. Deus fala, você é como menina dos meus olhos. Você é meu povo. Você é adquirido, você é comprado, você é lavado, eu te perdoo. Mas aí, a gente fala para Deus, eu? Então, irmão, humildade é reconhecer que precisa de Deus, que necessita de Deus, e tudo que Ele falar a seu respeito, isso é, e você tem que aceitar. Então, Ele está dizendo o seguinte, o povo que chama para o meu nome, se ele começar a reconhecer que precisa de mim, reconhecer que quando eu falo é isso que eu estou falando. Então, irmão, nós somos acostumados, quando fala de si próprio, as pessoas achar que somos soberbos. E quando Deus fala de você? Moisés reconheceu. Então diga para o teu irmão, humildade é reconhecer que precisamos de Deus. Isso é humildade. Então ele está falando, olha, se vocês começarem a reconhecer que precisam de mim, aí ele continua. E se você orar, é isso? Se você orar. E o que é orar, irmão? Orar é um mecanismo de relacionamento. Até parece que quando você ora, Sadal, você está falando com parede. Não, a oração é um meio, é um mecanismo de relacionamento com Deus real e invisível. Então, oração não é só meio de petição, é um meio de relacionamento, é um meio de prosa, é um meio de falar, é um meio de comunicação e é também um meio para se ouvir Deus. Então Deus está falando, quando o povo começar a me ouvir, e quando eu começar a ouvir o povo falar comigo, isso é orar. Então ele está dizendo, quando eles começarem a reconhecer a minha palavra, e quando eles começarem a falar comigo, aí ele vai dar a terceira coisa. Olha lá. E quando eles buscarem a minha face. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que vira as costas para Deus? Quem que vira? Geralmente, preste atenção, Deus e o homem. Quem que vira as costas um para o outro? Com mais facilidade? O homem. Não é isso? Só que Deus está falando, se buscar a minha... Então o que Deus está falando para o homem? Vem cá, Luiz. Faz favor, fique aqui. Então, Luiz, eu te chamei aqui porque eu quero conversar com você. Como é que você está? Você está bem? Você está aí, Luiz?
E aí, como é que você está? O que você vai sentir, irmão? Você quer falar comigo? Mas o que você quer, irmão? Pode falar que eu estou te ouvindo. Não, irmão, pode falar que eu estou te ouvindo. Não precisa olhar para você, não. Não, pastor, não. Olha, ficou vermelho. Se sentiu o quê? Caramba, meu. Então, o que Deus está falando para o povo? Quando você vir buscar a minha... Então, Deus está falando para o povo, quando você se converter a mim, quando você voltar para mim, eu estou dizendo para você que é você que vai virar as costas para mim, mas se você se voltar e buscar a minha face, então as coisas vão começar a mudar. Deus não é este homem que fala pelas costas. No Brasil tem um ditado que homem que fala pela costa do outro homem é covarde. Não é, Ricardo? Diz que tem que falar na frente, na cara. No meu tempo, quando eu queria falar mal de um cara, eu chegava, você é isso, você é aquilo. Apanhei muitas vezes por isso. Levava porrada por isso. Deus não é um homem que vai falar pelas suas costas. Você tem que se virar e vir na face dele para ele falar com você. Então Deus está falando, se esse povo que chama pelo meu nome todas as vezes que ele errar, se ele reconhecer que precisa de mim, e se ele usar o mecanismo de oração para falar comigo, e se ele buscar a minha face, olha só o próximo. O que tem aí próximo? E se ele se converter deste caminho, se ele parar de ir para essa direção e voltar, queridos, olha só o que o Espírito Santo quer falar com você. Tem muita gente deixando o caminho do Senhor. Talvez até você que está aqui, talvez veio para cá hoje com pensamentos diabólicos. Porque isso é do diabo. Quando a gente tem pensamentos de deixar a Deus, isso não é pensamento de Deus. Quando você tem pensamentos de deixar a congregação de Deus, as coisas de Deus, fugir de chamado de Deus, isso são projetos diabólicos. Então Deus está chamando você para estar na face dele e se converter. Se converter é voltar a ver a face de Deus. Aí então ele vai dizer, então, quem estuda a letra, vem cá, tá aqui, moço, por favor. Não mandei você fazer faculdade de letras. Explica para nós o que é essa palavra então. Então. Porque Deus disse assim, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter, então. Então, uma explicação. Então, quer dizer que ele vai fazer algo. Então essa palavra é uma condição. Condição. É isso? Isso. Obrigado. É isso que o Aurélio faz. Quando você vai buscar a definição, ele fala isso, né, Luiz? Pastor, é a definição. Então, depois que você fizer isso, eu vou fazer a minha parte. Eu ouvirei, o que mais? E eu virei, e eu vou sarar a sua terra. Eu vou te curar, eu vou te abençoar. Aí eu quero introduzir essa mensagem, eu quero concluir essa mensagem, dizendo para você que nós somos povo de Deus, escolhido de Deus. Mas muitas vezes a gente não está sendo abençoado porque nós não estamos entendendo os propósitos de Deus. A gente acha que Deus, só porque Ele é Deus, Ele vai fazer coisas para nós só porque Ele é tudo isso, só porque Ele ama. Tem coisas que são condicionadas. Irmãos, mesmo sem condição, mesmo eu não tendo condições financeiras nenhuma, mas como eu me alegro quando os meus filhos chegam em mim, pai, eu preciso de um tênis, eu preciso disso. Agora eles não estão mais, porque eles já estão trabalhando, já estão ganhando. Mas como é bom você se sentir um pai que é um supridor das necessidades. Irmão, você quer ver coisa maravilhosa? Os meus filhos não estão fazendo isso, precisa fazer. Pai, ora por mim. Faz tempo que eu não ouço os meus filhos falarem,
Pai, ora por mim. Talvez eu estou entendendo, ou eles estão entendendo que não há bênção, mas há uma bênção quando o pai ora pelos filhos. Então, o que Deus está falando é o seguinte: eu quero que vocês me reconheçam como Deus. E se vocês estão passando por problemas, se o seu casamento não vai bem, se a sua vida financeira não vai bem, se a sua vida espiritual não vai bem, reconheça quem eu sou na sua vida. Ore a mim. Use o mecanismo, fale comigo, venha para a minha face, busque a minha presença, se converta. Pare de ir para esse caminho e volte. Pare e volte. Por quê? Porque então, eu estou ouvindo, eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te levantar. E se eu tiver mandado a praga, eu vou mandar ela cessar. E se eu não mandei a chuva, eu vou mandar a chuva agora descer. E se houver praga entre vós, eu vou curar vocês. E eu queria despertar você hoje, para a gente entender esses princípios. Que Deus simplesmente está pegando na mão de Salomão e está dizendo assim: combinado. Combinado. Eu aceito. Ok. É você que falou, é você que orou. Se vocês errarem no caminho, se as coisas não forem bem, se vocês fizerem tudo o que vocês estão falando, eu vou abençoar. Aí Deus então ratifica. Se você se humilha, se você ora, se você se converte, se você busca a minha face, fica tranquilo, eu vou fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que Deus não se agrada de um filho que de manhã está nos pés dele falando assim: eu preciso de ti, eu preciso da tua bênção, Senhor, me abençoa. Aí à tarde: Senhor, eu preciso de ti, eu abençoo. À noite: Senhor, eu preciso de ti, eu abençoo. Por que eu estou dando o meu exemplo? Pelas minhas incapacidades, de repente eu não consigo dar. E às vezes, por não conseguir fazer o que estão pedindo, a gente se frustra. Mas a pergunta é: Deus pode fazer tudo? Pode ou não? Então Ele nunca vai se frustrar. Então Ele vai se alegrar, Takemoto, quando Ele ouve a sua voz na face dele, dizendo: Deus me abençoe, Deus me prospere, Deus me ajude, Deus me dê força para continuar, me dê força para caminhar, me dê força para cumprir o seu chamado, me dê força, Senhor, para continuar cristã, homem, mulher de Deus, me dê força para ser chamado seu povo, Senhor. Deus vai se alegrar. Deus pega na mão de Salomão e eu creio que Deus está alegre dizendo: amém. Ok. Pode me buscar porque eu vou ouvir vocês. Sabe, nós precisamos que Deus nos ouça, irmãos. Nós precisamos ser esse povo que clama pelo nome, que ore, que se humilhe, que reconheça que é Deus que está fazendo. E reconheça também que muitas vezes é Deus que não está fazendo, porque nós não estamos nos posicionando como devemos. Eu quero dizer para você que muitos de nós temos perdido um monte de coisa pelas nossas posições no mundo espiritual. Nós temos entregado de mão beijada ao diabo muita bênção. Nós temos entregado ao diabo muitas coisas que são nossas. O diabo não tem roubado a gente, o diabo tem simplesmente recebido muitas coisas. O diabo tem recebido filhos que são entregues, famílias que são entregues, dinheiros que são entregues, porque nós não estamos reconhecendo o senhorio de Deus na nossa vida. Deus precisa ser, irmão, esse reconhecido por aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que veio um fogo, veio uma glória, veio um poder. E as coisas mudaram. Eu quero te convidar essa semana a pensar nesse texto, a ler o capítulo 6 e falar: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é Deus que ouve isso. Obrigado por ter nos dado esta palavra. Aquilo que Deus fala, irmão, Ele cumpre. Às vezes aquilo que Deus fala não está sendo cumprido porque está condicionado. Quando é algo condicionado, eu preciso fazer a minha parte. Mas aquilo que não é condicionado, só depende dele, irmão. Você pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. Olha para este irmão do teu lado e diga para ele: tem coisas
que não está acontecendo na sua vida, porque são coisas condicionadas. Deus está dizendo que se você fizer a sua parte, no trato, Ele vai fazer a dele. Por que que Deus condiciona algumas coisas? Porque Ele não quer um povo, irmão. Ele não quer um povo preguiçoso. Ele não quer um povo ocioso. Ele não quer um povo, irmão, que receba tudo de mão beijada. Ele não quer um povo, irmão, imprestável. Ele quer um povo vivo. Ele quer um povo que entenda que tem que fazer a parte dele. Ele quer um povo, irmão, que trabalhe. Ele quer um povo que se dedique. Ele quer um povo que ore, que se converta, que busque a face dele. Ele quer um povo que dependa dele. É por isso que tem algumas coisas condicionadas, para que eu e você possamos entender que essas coisas vão acontecer de acordo com o meu posicionamento com Deus. Essa igreja só vai crescer, irmão. Não só depende de Deus, depende do posicionamento de cada um que são chamados aqui. Não depende só do pastor, irmão. A igreja não cresce porque tem um pastor teólogo, ou o melhor pastor da cidade. Ela cresce quando o povo, chamado pelo nome, se humilha, ora, busca a face, se converte, ajuda, entende o chamado. Eu não conheço nenhum pastor na história, irmão, que sabe fazer tudo. Sai procurando todos os pastores que sabem tocar ou cantar. Muitos não sabem cantar nem tocar. Porque senão não precisava dos cantores. Ele faria tudo. Tem pastor que não sabe nem mexer no iPhone ainda. Eu conheço. Eu conheço pastor que não tem nem Facebook ainda. Eu conheço. Eu conheço pastor que diz, eu não vou pegar nesse trem, não quero isso aí. Não tem Instagram. Eu conheço pastor, irmão, que não assiste nem filme do YouTube, não sabe nem o que é isso. Eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que os pastores não sabem nada, não sabem tudo. Nós precisamos um do outro. A Bíblia diz que a igreja cresce quando há unidade, a igreja cresce quando há comunhão, a igreja cresce quando alguém toca, quando alguém louva. Irmão, olhe para mim, olhe para mim. Nós temos computador e internet. Não temos? Busca uma banda aí, vamos cantar. Projeta aqui, a gente canta com a banda lá. Com certeza vai ser mais profissional que a gente aqui, não vai não? Não vai? Vai ou não? Não vai ter erro, nada. Pronto. E canta o que nós quer, não precisa de ensaio. Põe aí, diante do trono. Ah, é preciso de ti. E nós vamos aqui também. Eu pastorei uma igreja, por ter muito problema no ministério de louvor, porque é um ministério que dá problema, irmão. Porque o diabo luta contra o ministério. E eu então falei, sabe de uma coisa? Difícil. Perdão. Quando eu fui ao Brasil pastorear a primeira igreja no Brasil, ela não tinha ministério de louvor. Era só CD. Colocava playback e música cantada, e eles iam cantando, a igreja cantava. E nós ficamos 3 meses assim. Aí então eu cheguei nos líderes e falei, nós vamos montar um ministério de louvor aqui na igreja. E, irmão, a casa caiu. Não, pelo amor de Deus, nada disso, a gente já acostumou, já faz anos que a gente canta assim. Eu disse, não, nós vamos parar com isso, nós vamos mexer. E aí então começamos a orar, e Deus começou a levantar uma banda de louvor, a minha filha já tocava e cantava. Aí o meu cunhado veio para Jesus, tocava violão, e montamos uma banda. Pensa num trabalho, irmão. Aí eu falei, Deus, eu acho que a igreja estava com razão. Estava tão bom. Ninguém reclamava que tinha que vir 5 horas para ensaiar. Ninguém errava a nota. Ninguém fazia feio. Senhor, acho que eu vou voltar. Sabe o que Deus falou? Sabe o que Deus falou para mim? Eu não quero usar esse mecanismo. Eu quero usar a imperfeição dos meus filhos. Eu quero usar
um ministério de louvor que esteja no lugar. Eu quero usar as pessoas que estarão no culto. Porque quando eu colocava o CD, aquelas pessoas não estavam no culto. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preparar, não ter qualidade. Tem que ter qualidade, sim. Nós temos que tocar mais que aqueles profissionais. Mas o que eu estou dizendo é que Deus falou para mim, eu quero usar as pessoas que estarão no culto. Com esse microfone, ou melhor, eu poderia pregar da casa do Roberto. Eu já fui numa igreja que o pastor ele colocava uma fita de pregação e sentava aqui no Japão. Eu fui aqui em Xiga. Ele colocava a fita, o pregador ficava lá e ele ficava sentado. Quando acabava, amém, irmão, vamos orar, vamos embora. Deus usa uma pregação, Deus usa um louvor, usa. Mas no culto Ele quer usar as pessoas presentes, amém? Então, quando você vem louvar, quando você vem cantar, ai, pastor, eu não sei porque Deus tem me chamado, eu não canto tão bem, eu não falo. Irmão, não é a questão de cantar tão bem, não é. A questão é obediência ao chamado que Deus tem nos dado. É a partir daí que Deus começa a usar. Vamos colocar em pé? Vamos.